Fala aí, pessoal. Bom dia, né? Agora são 10 da manhã. Bom, hoje eu vim trazer digamos que um serviço de utilidade pública, que eu vim falar hoje sobre o seguro Surrai, tá? Eu tenho um seguro Surrai na minha moto, já vai fazer 2 anos já, né? Vai completar 2 anos. E graças a Deus eu nunca precisei usar. Eu vou falar do Surrai porque é o que eu tenho e eu acho que é o que o pessoal hoje faz mais para seguro de moto, tá? Lembrando que o seguro Surrai para moto ele é só para roubo e furto, tá? Então que você que vai contratar um seguro Surrai ele é só para roubo e furto, mas tem algumas coisas a mais que eu vou passar para vocês aqui para vocês conhecerem tudo do seguro, tá? Já sei bastante coisa do seguro Surrai, porque como eu falei, é o segundo ano vai fechar 2 anos que eu tenho esse seguro, tá? Em relação se ele é bom ou ruim, ou se ele cumpre o que promete, ou se os serviços são bons, eu não vou te falar que é bom ou ruim, se a assistência que eles prestam é boa ou é ruim, né? Por quê? Porque, como eu falei, graças a Deus eu nunca precisei utilizar nesses 2 anos. Eu comecei a utilizar com a minha Ninja 300, quando eu comprei ela. Agora eu troquei para Z650 e eu fiz o endosso e continuo com a Surrai. Então eu não vou falar para vocês se é bom ou ruim, porque eu nunca precisei utilizar. Eu não vou mentir para vocês, porque eu não estou sendo patrocinado por ninguém. Não vou também mentir e falar que é bom ou ruim para vocês contratarem ou não. Eu só apenas vou passar para vocês o que ele dá de benefícios para o contratado, tá? Para o contratante. Primeiramente, eu não vou falar de valores, quanto eu pago no meu seguro, quanto você vai pagar, porque todo mundo sabe, ou se você não sabe, o seguro ele tem muita variável, tá? Então, quando você vai fazer o seguro, eles perguntam muitas coisas, tá? Coisas que, se você vai trabalhar com a moto no dia a dia, se sua moto fica estacionada na rua ou se fica estacionada em estacionamento, quantos anos você tem, se você é casado, se você é solteiro, aonde você mora, se aonde você mora é apartamento, é local fechado, ou é casa, ou é condomínio fechado. Então tem muitas variáveis e aí eles lançam lá as informações no sistema deles e lançam um valor, tá? Então mesmo que você tenha uma Z650 da Kawasaki, com certeza o seu valor será diferente do meu. Então eu não vou ficar colocando em valor. Até porque eu sou cliente B1. Tá? O que é esse cliente B1? Quando você completa 1 ano de seguro da Surrai e você não acessou os serviços da Surrai, você vai ter um desconto. Tá? Então eu sou cliente B1, que já faz 1 ano, e daqui acho que 3 meses eu vou virar cliente B2, que aí eu completo 2 anos de assinatura Surrai. E aí eu vou ter mais descontos ainda, meu seguro vai ficar mais barato ainda. Então eu não vou ficar falando para você os valores, quanto eu pago, quanto você vai pagar, porque é muita variável. Você sabe disso, que seguro é muita variável, tá? Então vamos direto ao assunto, o que o seguro Surrai ele oferece além do roubo e furto, tá? Então você tendo o seguro Surrai, você vai ficar protegido no Brasil inteiro. Tá? Então qualquer coisa, qualquer assalto, se você for assaltado ou for furtado a sua moto, você vai estar seguro no Brasil inteiro, independente de onde você esteja, tá? E ele cobre mais, ele te dá mais alguns benefícios fora isso. Então vou acompanhar aqui eu tenho a minha notebook aqui, eu tenho a minha pólice de seguro, tá? Que permaneceu a mesma. Como eu fiz o endosso da outra moto, eu só paguei uma diferença de um boleto e continuei pagando a mesma coisa e a pólice continua a mesma. Tá? Então aqui, vamos lá ver o que a gente tem aqui fora o seguro, né? Fora o seguro de roubo e furto. Primeira coisa, a gente tem chaveiro, tá? Só que assim, o pessoal acha, tem chaveiro em qualquer lugar que eu esteja, tal. Não. Tem alguns adendos aí que você vai ter o chaveiro, tá? Não é, eu, por exemplo, perdi a chave da minha moto, vou chamar o chaveiro da Surrai e beleza, de graça. Não, não é bem assim, tá? Então você tem que ler muito bem o contrato, a pólice de seguro antes de você fechar o seguro, tá?
Vamos lá, então você tem chaveiro. O chaveiro é o que? Se o veículo não puder ou não puder ser aberto ou acionado em razão de perda de extravio das chaves, esquecimento do interior do veículo ou quebra na fechadura ou ignição. Então vai ser enviado um chaveiro lá onde você tá? Para retirar da chave quebrada ou ignição da fechadura, caso seja tecnicamente possível no local. Será confeccionada a segunda via da chave, tipo simples, não codificadas e não eletrônicas. Ou seja, se você tiver uma moto que tem uma chave codificada, uma chave eletrônica, esquece, tá? Não sendo possível a confecção da chave reserva, será disponibilizado guincho para envio do veículo à residência, oficina ou chaveiro indicado pelo segurado, com o custo de confecção de chaves a cargo do segurado. Então, se você tiver uma moto que a chave é eletrônica ou é codificada, já fudeu aí, aí eles não vão fazer, tá? Deixando bem claro. Não estão cobertos a confecção de chaves convencionais ou eletrônicas, nem custos de mão de obra e peças para troca e conserto de fechadura ou ignição que se encontram danificados, ou qualquer caso, para trancas e travas auxiliares, tais como tampa de combustível, portas-malas e travas de direção. Ou seja, não está coberto nada disso daí, tá? Aí tem os adendos que eu falo que são colocados no contrato, tá? Que muita gente não lê. Ah, tem chaveiro, então qualquer coisa que acontecer, beleza. Não, não é assim, tá? Aí tem um limite. Limite de até R$100 por evento para serviços de chaveiro. Ou seja, você tá lá, esqueceu sua chave, beleza, esqueceu não, perdeu sua chave. Você vai chegar na Surraia, o chaveiro vai lá, vai até R$100 o custo dele, você não vai pagar. Então, por exemplo, ficou R$300. O chaveiro vai cobrar R$300 lá para ir até o local onde você está, para confeccionar a chave e você ir embora. 300 conto o cara vai cobrar. Beleza, R$300, você vai pagar 200, tá? Porque aí R$100, até R$100 é da Surraia, ela vai pagar para você. Então, ou seja, ficou R$300, 200 vai sair do seu bolso. Máximo de 3 acionamentos por ciclo de vigência anual. Ou seja, durante um ano você pode acionar o serviço de chaveiro 3 vezes, tá? Mais do que isso, você vai pagar também, tá? E você pode ligar na Surraia e falar assim, preciso de um chaveiro tal. Aí vão falar assim, pra você, a gente vai mandar um chaveiro, vai entrar em contato, então eles fazem a intermediação do chaveiro para você. O chaveiro ir até você. Só que se você acionar mais de 3 vezes no ano, o chaveiro vai, só que você vai pagar o serviço completo, tá? Quilômetro de remoção por guincho, 200 km. Então, qualquer problema que você tiver na chave e o chaveiro não puder resolver, que nem tá falando aqui, for uma chave codificada e não for uma chave codificada e for uma chave eletrônica que não puder resolver no local, vai ser chamado guincho, tá? Só que o guincho ele vai cobrir até 200 km. Acima de 200 km você vai pagar a diferença, tá? Um reboque por evento, então, ou seja, você tem direito a um reboque a cada vez que acontecer isso daí. Até R$200 para guincho em perímetro urbano, 50 km, e até R$400 quando fora do perímetro urbano, acima de 50 km, e até 200 km. Então, ou seja, até R$200 para guincho em perímetro urbano, 50 km, tá? E até R$400 quando fora de perímetro urbano, acima de 50 km até 200 km. Então, ou seja, se o guincho ficar mais, se você tiver um perímetro urbano e ficar mais de R$200, você vai pagar também a diferença do guincho. Se você tiver num perímetro, se você tiver fora do perímetro urbano e for acima de R$400, você vai pagar a diferença do guincho, tá? Então não é tudo assim, tem o chaveiro, vai ser livre em qualquer lugar que eu esteja no Brasil, tô aqui, eu sou de Vinhedo, tô lá na Bahia. Não, não é assim, tá? As coisas não são tão fáceis assim. Reboque, tá? Reboque que é o guincho, tá? Em consequência de pane ou avaria, acidente que seja inviável de ser reparado no local, nos casos de reboque previstos em outros itens dessas condições, a central de assistência providenciará o reboque para a oficina mais próxima do local do evento. No caso do veículo que esteja transportando carga, o segurado deverá providenciar a remoção do transporte de carga, que não é nosso caso, é porque a gente está falando de moto.
No caso de veículos transportando passageiros, como atividade profissional, também no nosso caso, o segurado deverá providenciar transporte alternativo ou cancelar a prestação de serviço para tais passageiros, ficando a assistência responsável única e exclusivamente pela operação do guincho do veículo segurado. Bom, isso daí não é nosso caso. Então vamos lá. Algumas condições para o reboque, para o guincho. Tá? Limite de até R$ 200 por evento em perímetro urbano. Ou seja, a mesma coisa que eu falei no chaveiro. Então você está no perímetro urbano, limite de até R$ 200 ou 50 quilômetros. Tá? Então se der mais que R$ 200, você vai pagar a diferença. E até R$ 400 quando fora do perímetro urbano, acima de 50 e até 200 quilômetros. Então, se der mais de R$ 400 você estiver fora do seu perímetro urbano, você vai pagar também o guincho, tá? A diferença desses R$ 400. E aí, se você estiver acima de 200 km da onde você mora, da onde foi feito o seu seguro, você vai pagar a diferença, tá? Não é, eu tô na Bahia, quebrou minha moto lá, eu moro, peraí, deixa eu coçar minha cachorra aqui. Eu moro em Vinhedo e o guincho vai vir lá da Bahia até Vinhedo aqui grátis. Não, as coisas não funcionam assim, tá? Máximo de 3 acionamentos por ciclo de vigência anual, ou seja, todo seguro ele é válido por um ano. Nesse um ano, você pode acionar 3 vezes o guincho, tá? Quilômetro de remoção por guincho, 200 km, tá? Então até 200 km ele puxa a sua moto de volta da sua residência. Mais do que isso, não. Um reboque por evento. Então, um reboque a cada vez que quebrar a sua moto. Caso seja necessário, forneceremos a quilometragem adicional para pagamento diretamente pelo cliente ou prestador de serviço. Então, é o que eu falei. Se está 250 km acima, além da sua residência. 200 km a seguradora vai pagar e os 50 km você vai pagar para o guincho, tá? Meio de transporte alternativo. Então, se você está lá, você foi roubado, ou sua moto foi furtada. Na ocorrência de roubo e furto de veículo, a central de assistência providenciará o transporte adequado aos motoristas e seus acompanhantes. Transporte via terrestre até a sua residência ou local de destino quando em viagem. No caso de veículos que estejam transportando passageiros com atividade profissional, também isso aqui não é nosso caso. Então, também tem os adendos, tá? São as condições para meio de transporte alternativo. Limites. O serviço será limitado a 200 km rodados no local do evento e R$ 150 por motorista acompanhantes. Máximo de 3 acionamentos por ciclo de viagem e vigência anual. Ou seja, você está até 200 km, você foi roubado, foi furtado, você liga para a central, vai uma pessoa lá, vai te buscar e vai te levar na sua casa. Se você estiver acima dos 200 km da sua residência, você vai pagar também a diferença, tá? 150 por motorista. Isso aí eu não entendi, mas deve ser que você vai pagar R$ 150, até R$ 150, na verdade, agora entendi, até R$ 150 que a seguradora vai pagar por motorista, tá? Máximo de 3 acionamentos por ciclo de vigência anual, ou seja, durante um ano de seguro que você tem, que é o contrato, você tem 3 vezes para acionar um motorista, tá? Pô, mas se você também ser roubado 3 vezes no ano, puta, é foda também, mano. Um transporte por evento. Então, cada vez que você for roubado ou for furtado, você tem direito a apenas um transporte. Troca de pneus, borracheiro, né? Veículos leves, semi-pedais em caso de avaria, um dos veículos segurados será enviado para efetuar a troca de pneu danificado pelo solicitante, reboque ou borracheiro, tá? Motocicletas. Em caso de avarias em pneus da motocicleta que impossibilitem sua locomoção, será enviado reboque ao local do evento para transporte da motocicleta até a oficina mais próxima do local do evento ou borracheiro capaz de consertar o dano no município de ocorrência ou o mais próximo, tá? Não estão cobertos pelo serviço as despesas para conserto do pneu, câmera, aro ou qualquer outra peça relacionada com o evento, exceto a remuneração do profissional enviado para a troca de pneu. Ou seja, no caso da motocicleta,
eles vão enviar um guincho, né? E vão ver lá o local mais próximo onde você está, onde o local mais próximo onde que vai enviar o borracheiro vai fazer o conserto. Só o que vai ser pago, tá? Que você não vai ter custo, é a mão de obra do borracheiro, tá? Então se tiver que trocar um pneu, por exemplo, a sua moto rasgou o pneu, tá? Rasgou o pneu da sua moto, beleza? Você não vai pagar a mão de obra do borracheiro, tá? Mas o pneu você vai ter que pagar. Limite, tem limite também. Limite de 3 acionamentos por ciclo de vigência, ou seja, cada um ano de seguro você pode acionar 3 vezes o borracheiro. E até R$ 50 por serviço de troca de pneus. Ou seja, você estourou seu pneu lá, rasgou seu pneu, vai chamar o guincho vai levar no borracheiro, o borracheiro vai levar no borracheiro, você vai chegar lá, vai ficar R$ 200 para trocar o pneu, a mão de obra, e mais 500 conto do pneu. Ou seja, o seguro não vai cobrir isso, tá? Então, R$ 150 vai sair da sua mão de obra, você vai ter que pagar, e o pneu você vai ter que pagar também. Até R$ 50 de mão de obra você não vai pagar nada, só que você vai pagar o conserto, tá? Auxílio mecânico. Em caso de pane, a central de assistência providenciará o envio de um socorro elétrico, mecânico, para que o veículo seja, se possível, tecnicamente reparado no local onde se encontra observando. A central de assistência arcará com os custos de mão de obra do referido socorro elétrico mecânico, excluindo-se, portanto, qualquer despesa com substituição de peça. Ou seja, sua moto quebrou, você liga na Surraia, a Surraia vai enviar um mecânico, tá? Se der para reparar ali na hora, der para consertar sua moto ali na hora, ele vai consertar. Se tiver que trocar alguma peça ali na hora, ele vai trocar, porém, o custo da peça é seu, tá? Não é da seguradora. Serviço ilimitado ao perímetro urbano, dentro de um raio de 50 km. Ou seja, se você estiver fora do perímetro urbano acima de 50 km, você vai pagar a diferença. Até R$ 100 por serviço de atendimento. Ou seja, também, se der uma mão de obra lá acima de R$ 100, você vai pagar a diferença do serviço, tá? Então não é totalmente de graça, até R$ 100 de mão de obra que o mecânico cobrar na sua moto, você não vai pagar nada, você vai ser isento, se não tiver que trocar nenhuma peça, tá? Acima de R$ 100 de mão de obra, você vai pagar a diferença, e se tiver que trocar alguma peça, ele trocar na hora, você vai pagar o valor da peça que ele trocou também. Limite de 3 acionamentos por ciclo de vigência anual, ou seja, cada ano que você faz o seguro, você pode acionar 3 vezes o auxílio mecânico. E até R$ 100, como eu falei, por serviço de atendimento. Serviço de táxi. Tá? No caso de pane, acidente, manutenção do veículo ocorrido na cidade do domicílio do segurado, ou no raio de até 50 km, será disponibilizado serviço de táxi para retorno do segurado à residência ou oficina concessionária, limitado a R$ 100 por ocorrência. Então, se deu pane, acidente, manutenção, por exemplo, sua moto quebrou, vou levar lá na concessionária. Você leva lá na concessionária, que nem eu moro aqui em Vinhedo. A concessionária da Kawasaki ou tem em Jundiaí ou tem em Campinas, não tem na cidade de Vinhedo, tá? Então eu tenho que levar lá, deu pane na minha moto, eu levei minha moto lá, tem que voltar para Vinhedo, porque a moto vai ficar uma semana lá para arrumar. Então eu posso ligar na Surraia e falar, quero um táxi aqui para mim, e até 50 km ou até R$ 100 por ocorrência, eles vão cobrir, eu não vou precisar pagar nada, tá? Então pra mim se cabe isso daí, porque daqui em Jundiaí acho que é o que, 25 km. Daqui em Campinas também é 25, 30 km no máximo. Então, é um serviço que pouca gente sabe. Às vezes você vai lá, deixa a sua moto lá na concessionária lá, ou num lugar que você vai fazer manutenção e não sabe desse serviço. Você vai pagar um táxi, um Uber, e você tem direito a isso, só você ligar na Surraia, tá? No caso de veículos que estejam transportando passageiros, com atividade também, isso aí não é pra gente. Aí vamos aos limites, tá? Limite R$ 100 por ocorrência, uma utilização por ocorrência e máximo de 3 acionamentos por ciclo de vigência anual. Então é R$ 100 por ocorrência, cada vez que sua moto quebrar é R$ 100, e uma utilização por ocorrência. Então, sua moto quebrou, você levou na concessionária lá, você voltou, tá? Aí você quer pegar o táxi para ir lá, você voltou para sua casa, você quer pegar o táxi daqui uma semana para ir lá pegar sua moto. Não pode, porque é a mesma ocorrência,
tá? Então, uma utilização por ocorrência, uma utilização cada vez que a moto quebrar. Máximo de 3 acionamentos por ano, que é válido o seu seguro, tá? Então vamos lá, só que aí de tudo isso daí tem algumas exclusões de caráter geral. Então estarão excluídas pela assistência 24 horas prestações de serviços não decorrentes de suas instruções e solicitações ou que tenham sido acionadas direta ou indiretamente pelo assistido, como antecipação, extensão ou realização do serviço. Ficam igualmente excluídas as prestações de serviços, assistências ou situações em eventos resultantes de acidente ou avaria ocorrido durante as competições esportivas, ou seja, você está fazendo um track day lá, você caiu, sua moto quebrou, esquece. Seu raio não vai te dar táxi, não vai te dar guincho, não vai te dar nada, tá? Uso indevido do veículo ou condução do mesmo por pessoa não habilitada, ou seja, se a moto tiver, você caiu com a sua moto lá, aliás, você emprestou sua moto para um amigo, a pessoa seu amigo não tem habilitação, não cobre essa assistência, tudo que eu falei para você dessa assistência 24 horas não vai cobrir. Ocorrência fora do âmbito definidos, que é tudo que eu falei. Acidentes produzidos por ingestão ou intencional de tóxicos, narcóticos ou bebidas alcoólicas. Ação ou omissão do assistido causado por uma má fé. Então, se você quer quebrar sua moto de pirraça, por má fé mesmo, porque você quer, também não cobre isso aí, se for provado, tá? Você vai ter que devolver o dinheiro. Roubo das bagagens ou objetos pessoais. Isso aí só para deixar claro, por exemplo, você vai num encontro de moto, roubaram sua carteira. Aí você não quer voltar com a sua moto porque você está sem habilitação. Você corre risco de um guarda te parar e pedir sua habilitação e você está na roça. Então isso não cobre, tá? Porque não é coisa que que aconteceu com o seu veículo, e sim com os seus documentos pessoais. Mercadorias transportadas, reparo do veículo fora do local do evento, conserto do veículo, assistência a ocupantes de ultrapassagem ou lotação oficial do veículo, assistência a passageiros de veículo utilizado para atividade profissional, reincidência da mesma falha mecânica decorrente da falta de manutenção por parte do assistido, evento ocorrido fora das estradas, ruas, rodovias estranhas ao sistema viário, implicando equipamento de socorro fora do padrão normal, ou seja, se tiver uma bocada aí, sei lá, uma favela, no meio de uma viela, ninguém vai lá te socorrer, tá? Acidentes ou perdas decorrentes das irradiações provocadas pela transmutação ou desintegração nuclear, ou seja, se você estiver no meio de uma usina nuclear, esquece. A prestação de serviço a terceiros em acidentes, mesmo que o assistido motorista conheça sua responsabilidade. A assistência a veículos, cargas por peso líquido acima de 12 toneladas ou menos, que não é nosso caso aqui, tá? Então, essa prestação de serviço a terceiro, se você bateu em outra moto em um carro, tá? O guincho da Surrai não vai lá pegar a sua moto, aliás, a moto da outra pessoa, tá? Isso aí vai ficar da sua conta, só a sua. As perdas de direitos de serviço contratado. A assistência 24 horas cancelará automaticamente o direito de serviço prestado nos respectivos planos contratados sempre que o cliente causar ou provocar intencionalmente fatos que deem origem à necessidade de prestação de qualquer um dos serviços descritos nessas condições. Ou seja, qualquer serviço que for provado que você que provocou isso intencionalmente, esquece. O cliente omitir informações ou fornecer intencionalmente informações falsas para a obtenção de qualquer serviço. Ou seja, qualquer coisa que você fizer perante o seu veículo, a sua moto, e for uma informação falsa e eles descobrirem, é roça, tá? Então é isso aí, pessoal. Resumindo, é isso aí. Então você que quer contratar um seguro Surrai, além do seu seguro do roubo e furto, você tem também esses serviços 24 horas, que como eu relatei aqui, eles têm algumas observações, tá? Então você que vai contratar o seu seguro Surrai, eu não sei, pelo que eu sei, essas observações aqui, esse serviço 24 horas, ele é geral no Brasil inteiro, tá? Então, pelo que eu falei com a minha consultora de seguro, ela falou que isso aí é geral no Brasil inteiro. Então, é um contrato para todo mundo, independente da sua moto, independente de quanto você paga, independente de onde você mora.
esses serviços 24 horas, eles são fixos, tá? Que são pro Brasil inteiro. Então, mas mesmo assim você lê, vê se é isso mesmo, tá? Em relação ao quanto eles pagam da tabela FIP, tá? Já isso aqui na minha pólice de seguro tá pagando 100%, tá? Então aqui, ó, exclusiva para hobby furto, 100% do valor referenciado pela tabela FIP. Ou seja, opa, virou a câmera aqui, desculpa. Ou seja, se a minha moto for roubada ou furtada, eles vão pagar 100% da tabela FIP, tá? Não do que você acha que você tem que pagar, do que você acha que tem que receber, ou se tem, eu tenho um escapamento da minha moto que eu paguei 10 mil reais. Foda-se, o problema é seu. Eu falo português, ô caramba, eu falo português bem claro, tá? O problema é seu, velho. Se você tem acessórios lá que valem mais do que sua moto, eles vão pagar a tabela FIP da moto, independente se você tem acessório ou não. Se você, eu tenho as notas dos acessórios, o problema é seu. É a tabela FIP da moto. Se sua moto vale mais por causa dos acessórios, azar o seu que colocou o acessório na moto. Simples assim, tá? Só que eu fiquei sabendo que o valor que eles pagam de tabela FIP varia de cidade para cidade, seguro para seguro, tá? Então, eu mesmo, quando eu fiz o seguro da Surrai, o primeiro ano, eles estavam pagando 95% da tabela FIP, tá? Hoje, esse aqui já renovou, já é 100%. Então, fique-se atento a isso aí também. Então, você vai fazer o seguro, pergunta, mas paga quanto? Da tabela FIP, porque às vezes paga 70%, às vezes 80%, às vezes 100%, às vezes 90%. Então às vezes você pensa que você vai receber, se caso acontecer alguma coisa, o valor da tabela FIP total da sua moto, não é, às vezes é 70%, às vezes é 80%. Então se atente bastante a isso aí também, quanto eles vão pagar da tabela FIP da sua moto, que isso daí varia de local para local, que eu fiquei sabendo, e de seguro para seguro, de moto para moto, não sei qual que é a variação, eu sei que tem diferença sim. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Eu acho que eu falei tudo o que eu poderia falar do seguro Surrai. Se você tiver ainda assim alguma dúvida, coloca aí nos comentários aí a sua dúvida que eu vou tentar responder para vocês. Se eu não souber, eu entre em contato com a minha consultora de seguro, ela vai responder para mim. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo aí, compartilha a ideia e se inscreva no canal. Beleza? Até a próxima. Fui.